o recolhimento em até 100% do total dos depósitos à vista e até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras. Parou. Né? Professor, determinar o recolhimento. Ok. Determinar o recolhimento. Ou seja, o que é esse recolhimento aqui? Escreve aí, ó, depósitos compulsórios. Professor, depósitos compulsórios significa dizer o seguinte: todos os bancos têm uma conta na onde? No Banco Central do Brasil. Aqui que ele está falando aqui? Todos os recebíveis, tá certo? Todos os depósitos que os bancos receberem, ele vai ter que depositar um percentual aonde? Lá no Banco Central, para o Banco Central controlar. Então, um depósito à vista. O que é o depósito à vista? Eu deposito em dinheiro nas suas contas correntes, né? Somente 4 instituições, tá? Somente 4 instituições podem receber, aliás, 4 não, 5 instituições que podem receber os depósitos à vista. Professor, aonde que nós vimos isso? Nós já vimos isso na aula da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Quais são as instituições que podem receber depósito à vista? Vamos lá. Cara, eu estou reforçando conceitos, né? Primeiro, bancos comerciais. Segundo, bancos múltiplos com carteira comercial. Terceiro, caixas econômicas. 4, cooperativas de crédito e bancos cooperativos. São as 5 instituições que podem receber o depósito à vista. A vantagem do depósito à vista é que o banco não gasta um centavo para captar esse recurso, né? O que o banco faz com o depósito à vista? Ele faz 2 coisas. Uma parte, ele recolhe, ele deposita no Banco Central, e outra parte ele vai o quê? Investir, ele vai o quê? Emprestar para outros, porque a função do banco nada mais é do que a intermediação financeira. Vem comigo, quero explicar esse cara aqui, depois eu volto aqui para terminar essa competência do Banco Central. Então é o seguinte, vamos lá, vem comigo aqui, né? Então, eu estou depositando R$400, né, um depósito à vista na minha conta corrente da Caixa Econômica Federal. Tá lá, 400 então. O que acontece, né? O Banco Central, ele controla a quantidade de dinheiro em circulação. Então, ele vai editar, segundo um artigo anterior, que vou explicar para vocês, ele fala o seguinte: ele pode até 100% determinar que até 100% dos depósitos à vista sejam recolhidos para o Banco Central do Brasil. Mas eu coloquei aqui 20%, que é o valor aí praticável aí na maioria dos casos, né? 20%. Então, R$400. O que eu fiz com R$400? R$80. Eu tive que... Todos os bancos não têm uma conta no Banco Central? Tem banco dos bancos, não é isso? Então, R$80 o Banco do Brasil depositou na onde? Ó, lá no Banco Central do Brasil. O que o banco fez? Sobrou 320. Nesses 320, ele vai o quê? Ele vai emprestar para outras pessoas, a custo zero. Emprestar para quem? Cheque especial, tá? Cheque especial, CDC, etc. Está aí. 320, de graça. Não está pagando nada para o cara dos R$400. O que o banco faz? Ele pega esse 320, tá? Empresta para outra pessoa, e esse dinheiro cai de novo aqui, ó. 320, 64, ele vai para lá, ó. Então, ou seja, daquele dinheirinho do cara, entendeu? Do cara lá, ó, de R$400, ó, ele fez, ó, R$2.000. Isso aqui é chamado de quê? De moeda escritural, tá? Ou seja, houve R$400 de moeda real, moeda do meio circulante, e 1.600. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui que é o depósito compulsório, tá certo? Então, ou seja, o inciso 3º, ele está dizendo o seguinte: Banco Central, você é o executor da política monetária, então você vai determinar o percentual do recolhimento do depósito à vista, que é o depósito compulsório. Aí vem comigo. Qual que é o percentual do depósito à vista? Até 100%. Então, isso aqui é a margem que o Banco Central pode utilizar para regular e controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Demais títulos até, olha aqui, 60%. Detalhe, esses percentuais ainda, ele pode ser alterados, né? Em ambos os casos, entregues ao Banco Central do Brasil,
a forma e condições por ele determinadas, podendo a. Adotar por percentagens diferentes em função a. Ou seja, então eu posso ter um percentual diferentes, né? Agora, só pode ser diferentes em duas hipóteses. Primeiro, ó, das regiões geográficas, né, econômicas, né? Das prioridades que atribui às aplicações, da natureza das instituições financeiras. C, determinar percentuais que não serão recolhidos desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura sob juros favorecidos e outras condições a ele fixadas. Então, nós temos aí essas condições aqui de determinar o recolhimento compulsório até 100%. E aí, professor, esse negócio cai em concurso? Vem comigo. Caixa Econômica CESP 2014. O Banco Central está autorizado a instituir o recolhimento compulsório de até 100% sobre os depósitos à vista e até 60% sobre as demais operações passivas da instituição financeira, das instituições financeiras. E aí, professor? Cara, é o seguinte, eu vou falar o que para você dessa questão? Duas coisas, né? Para quem estudou diretamente na fonte, ou seja, para aquele aluno que estudou aí o artigo 11 da Lei 4.595, inciso 3º, né, lá fala claramente isso, né? Ele fala que o depósito compulsório sobre os depósitos à vista, depósito à vista até 100%, outros demais títulos 60%. Então, ou seja, essa questão ela está absolutamente correta. É uma questão aí que aluno do LAC concurso não erra. Por quê? Porque é o seguinte, cara, isso aqui você pode perceber claramente que o examinador ele retirou essa questão da Lei 4.595 e o professor Luiz, eu explico para vocês aí na fonte, texto, artigo a artigo, inciso a inciso, todos esses incisos podem ser cobrados na prova. Bacana? Item correto, então. Vem comigo. 4. Receber os recolhimentos compulsórios que tratam o inciso anterior e ainda os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras nos termos do inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 19, né? E aí, prof, cara, aqui eu tenho que explicar para você, aqui você tem que entender. Aqui não tem auto-engano. Depósito compulsório, a gente já falou. Aquele exemplo lá, professor, de moeda escritural, o cara depositou 400 e produziu 1.600, aí 1.600 de moeda escritural, né? É isso, produziu. Isso é depósito o quê? Recolhimento compulsório. Obrigado, está lá. O que é o depósito voluntário à vista? É muito simples, né? Vamos supor que o banco lá está depositando, tá certo, os seus 20% no Banco Central. Vamos supor que o seu banco seja um banco conservador, um banco cuidadoso com o seu dinheiro, um banco que preocupa-se com a liquidez. O que o banco faz? Opa, eu vou fazer o seguinte, 20% é obrigatório, só que por conta e risco eu vou depositar 30%, tá? Ou seja, 10% a mais lá no Banco Central. O Banco Central está autorizado a receber esse depósito voluntário à vista? Tá. Então está aqui isso que é o inciso 4º. Tá? Papo reto. Quem nunca estudou essa matéria, faz uma leitura seca disso aqui, não consegue entender assim na primeira, não é isso? Então, isso que é o depósito voluntário à vista. Você tem o obrigatório, o compulsório significa obrigatório, e você tem o voluntário. Realizar operações de redesconto, tá? Empréstimos a instituições financeiras, bancárias, e as referidas no artigo 4º, inciso 14, letra B, no artigo 4 do artigo 49 da lei. Então, realizar operações de redescontos, né? Depósitos compulsórios, um grande instrumento da política monetária. Vamos lá, operações de redesconto. Operação de redesconto também é um grande instrumento da política monetária. Professor, eu quero uma palavra para não esquecer esse tal de redesconto. Tudo bem,
Tá? Então coloca aí, ó, entre aspas, cheque especial dos bancos, né? Você tem cheque especial, eu sei disso, né? Só que eu tenho certeza que você evita a todo custo você evita utilizar o cheque especial. Não é? Verdade, né? Eu sou assim, né? Mas o que acontece? Infelizmente, algum momento, né, até por uma insuficiência de caixa momentânea, você vai lá e utiliza, tá, esse seu cheque especial por 1, 2 dias, uma semana no máximo, até cair seu pagamento, enfim, até entrar o dinheiro, não é isso? É claro, caiu lá o cheque especial, né? Você vai pagar por aquele. Qual que é a característica do cheque especial? Então está lá, né? Ele é rápido, o acesso, já está contratado, não tem burocracia, ele é instantâneo. Só que ele tem um custo mais alto. É exatamente isso. Banco Central não é o banco dos bancos? É. Qual que é o nome do cheque especial dos bancos? Redesconto. É o socorro que o Banco Central fornece aos bancos para atender as suas necessidades momentâneas de caixa. Tá? É, em tese, a última linha de atendimento aos furos de caixa das instituições monetárias. Então está aí, né? Vamos supor o seguinte, um banco também pode passar por dificuldade financeira? Claro, com certeza. Né? Principalmente quando ele não recebe os seus ativos, né, os pagamentos previstos. Tá? Lá nos Estados Unidos, a crise que teve do subprime foi isso. Não tinha lá muitos créditos a receber no setor imobiliário, como as casas estavam supervalorizadas, né, um valor acima que realmente valiam as casas, claro que as pessoas não conseguiram pagar essas dívidas, né, do valor supervalorizado. Tem que pagar, por isso que tem que ter um equilíbrio do preço das coisas, né? Pronto. Então ficou devendo. Então o redesconto é isso, cara. Todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Então tá lá essa linha de crédito momentânea, só que tem umas características que ela é caríssima, tá certo? Ela é mais cara do que as outras taxas, então é a de última instância, né? Tá, é o furos momentâneo, então pode anotar aí redesconto, cheque dos cheques, né? Vem comigo, continuando. O Banco Central, ele exerce também como competência exercer o controle do crédito sob todas as suas formas, né? Então, a concessão de crédito, as regras para a concessão, garantias, então, exercer o controle do crédito, ele faz toda essa supervisão. Efetuar o controle de capitais estrangeiros nos termos da lei, ou seja, todo o dinheiro que entra e sai aí é de responsabilidade do Banco Central. Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de direitos especiais de saque e fazer com estas últimas todas e quaisquer operações previstas num convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional, né? E aí, professor, vamos com calma, né? Vamos começar do Fundo Monetário Nacional, depois a gente vai para as reservas internacionais do Brasil, né? Vem comigo, né? Então é o seguinte, olha só. Até um certo tempo aí, o Brasil tinha na sua balança de pagamentos aí grandes furos, né? Bilionários de dólares, né? Então era comum o Brasil, para fazer o equilíbrio das suas contas públicas, né? Para manter aí a política monetária, ter os meios de pagamentos necessários aqui ao que a sociedade exige, recorria ao Fundo Monetário Nacional, né? O último presidente que recorreu ao Fundo Monetário Nacional foi Fernando Henrique Cardoso, né? Graças a Deus, né? Então o que ele está falando? Ó, todas essas operações de convênio, operações previstas no fundo, no FMI, vão para onde? Depositadas no Banco Central do Brasil, porque o Banco dos Bancos é as disponibilidades do Brasil. Bacana, fechou. Tá? Ser depositário das reservas oficiais, ou seja, o Brasil tem reservas oficiais? Tem. Né? O Brasil hoje, salvo engano, está em torno de 382 bilhões de dólares de reserva e só sobe. Né? Quem começou esse negócio de reserva foi Fernando Collor de Mello, em 1990, né? Então lá eu lembro que quando ele deixou o governo, ele deixou média de 20 bilhões de dólares aí de reserva. Essa reserva financeira é muito importante aí para enfrentar as crises econômicas internacionais. Quanto mais reserva financeira, mais o país está protegido. Tá? Então isso aí é muito importante, essas reservas financeiras aí. Então as reservas financeiras
tá? Essas reservas aí, essa divisa de dinheiro é depositado, claro, tem que ser depositado não em qualquer banco, tem que ser no banco dos bancos, ou seja, no Banco Central, né? Outra função, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, né? Então tá aí para vocês, grande supervisor aí, fiscalizador das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, né? Inclusive penalidade aí de liquidação, né? Já tivemos vários bancos aí na história do país aí liquidados aí pelo Banco Central. Então exerce diretamente essa controle essa ação de supervisão, né? Vamos lá, exercício. Banestes e Decam 2012, escriturário. O Banco Central do Brasil, autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, foi criado em 31/12/64, com a promulgação da Lei de 4.595. São competências exclusivas do Banco do Brasil, né? Aí, né, é exclusiva, tudo bem, mas lá no texto, né? Aí eu só dando um toquezinho na banca, né? Lá tá privativas, né? Tá? Aí tem uma diferencinha técnica aí, né, de competência exclusiva e privativa, mas não vou entrar nesse detalhe. Vamos para a questão, né? Vamos para a questão aí, só dando essa pequeno totozinha assim na banca, né? Exceto, né, emitir moeda papel e moeda metálica nas condições e limites autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional. É uma competência do Banco Central, correto, verdadeiro? B. Receber os recolhimentos compulsórios e os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras. Já vimos isso, né? Correto, né? Verdadeiro. Depósito compulsório, por exemplo, 20%, mas eu, banco, sou conservador, quero depositar 30%. Essa diferença de 10% é o depósito voluntário, né? Efetuar o controle de capitais estrangeiros. Ok, verdadeiro, né? Ele que controla os capitais estrangeiros, a entrada e a saída, a balança comercial, né? A balança de pagamentos, perdão. D. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e à venda de ouro e quaisquer operações de direitos especiais de saque, né? Gente, quem fixa as políticas não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional, né? O Banco Central vai o quê? Executar, né? Ela vai executar essas diretrizes. Então está errado esse cara aqui, né? E exercer fiscalização das instituições financeiras e aplicar suas penalidades. Correto? Super correto, essa aqui é uma competência, né? Dica para o aluno, né? A maioria das questões do Banco Central ele gosta de cobrar competências. Ele cobra competências, é bom você entender para você fixar. Dica para vocês é o seguinte, ler as competências do Conselho Monetário Nacional. Questão muito tranquilo, questão fácil aí, né? Todos esses itens foram exaustivamente explicados durante a aula. Então, gabarito correto, letra D de dado. Competência 10. Conceder autorização às instituições financeiras a fim que possam, né? Ou seja, né? Conceder autorização das instituições financeiras que possam o quê? Funcionar no país, instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior. Então, se vou mudar de endereço, tem que ter autorização de onde? Do Banco Central do Brasil, que é o órgão aí, fiscalizador, supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas, praticar operações de câmbio, crédito real, venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações de debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito imobiliário, ter prorrogados os prazos concedidos para o funcionamento, alterar seus estatutos, alienar ou, por qualquer outra forma, transferir seu controle acionário. Ou seja, toda e qualquer a gestão sobre as instituições financeiras, quem concede, quem faz a gestão é quem? O Banco Central do Brasil. Isso cai em prova e concurso? Vem comigo, claro que cai. Banco do Brasil, CESP 2008, cargo de escriturário. As instituições financeiras estrangeiras podem funcionar no país somente mediante prévia autorização do Banco Central
ou decreto do Poder Executivo. E aí, professor, é uma questão aí, cara, que o cara tem que ter estudado para entender. Não vai, né? Vamos lá. Primeira coisa, né? Se você ler lá, tá? Se você ler, tá? A lei 4.595 de 64, no seu artigo 10º, inciso 10, salvo engano, né, diz o seguinte, que quando é instituição nacional, não estrangeiro, é mediante autorização de quem? Tudo do Banco Central. Ok, né? Só que aqui ele está colocando o seguinte, ó, estrangeira, né? Então, estrangeira. Então é o seguinte, quando é estrangeira, salvo engano, tá? O parágrafo 4º, né? O parágrafo 4 desse mesmo artigo, ele diz o seguinte: quando são instituições estrangeiras, né? Não tem esse ou, é o decreto do Poder Executivo. O decreto é de quem? É do Presidente da República, tá? Presidente da República, ok? Então, Presidente da República. Ou seja, a questão está errada porque ela é apenas o quê? Ela é apenas aí pelo decreto do Poder Executivo. Professor, e aí, vai ter reforço pedagógico? Com certeza. Vem comigo aqui, ó. Reforço pedagógico dessa questão, muito importante. Então, as instituições estrangeiras precisam, qual que é? Para funcionamento no Brasil, tem que ter o quê? Um decreto do Poder Executivo, ou seja, do Presidente da República. Já as instituições financeiras nacionais precisam de prévia autorização do Banco Central. Pode ter várias pegadinhas de concurso aqui. Bacana? Fechou? Vem comigo. Então, instituições financeiras estrangeiras, decreto do Poder Executivo. Nacionais, apenas autorização do Banco Central do Brasil. Competência 11. Tá? Competência 11. Vem comigo aqui. Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Né? E aí, professor? Cara, vem comigo. Você não está falando de qualquer sistema. Nós estamos estudando um sistema financeiro nacional. Dinheiro, cara. Então, dinheiro requer controle do controle. E um sistema financeiro nacional, vocês já viram comigo, a intermediação financeira, é que é o seguinte, vai atuar, vai trabalhar com o dinheiro dos outros. Né? Então, essa é a ideia do banco. Então, o que o Banco Central fez? O que o legislador fez, aliás? Ele falou o seguinte, olha, então você, ó, vamos colocar aqui, tá, o Banco Bradesco, ó, o Banco Bradesco, bacana, aqui é o Banco Bradesco, bacana, ok, fechou. É o seguinte, o cara para ser diretor do Banco Bradesco, o que está falando aqui? Ó? Esse cara aqui não é qualquer pessoa. Para o cara ser diretor, ele vai ter que seguir essa cartilha aqui. Ó. Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas. Aí, então ele vai estabelecer, o cara tem que ter formação superior, experiência, não pode ter ficha suja, não sei, tudo aqui, ó. Ah? Senão o cara não pode ocupar esse cargo. Olha aí, né? Assim como para o exercício de quaisquer funções e órgãos consultivos, ó, conselho consultivo, conselho fiscal, conselho administrativo do banco, e semelhantes, segundo normas a forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional dita lá a diretriz, né, uma norma geral, e o Banco Central uma norma detalhando o estabelecimento dessas regras. Então, isso que é a competência aí, a atribuição do Banco Central do Brasil. Né? Próxima competência, 12. Efetuar como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais, né? Então tá, efetuar como instrumento de política monetária, né? Olha aí. Então isso aqui, ó, política monetária, né? Professor, nós já estudamos nessa aula
alguns instrumentos da política monetária. Sim, redesconto, lembra lá? Opa, desculpa, de novo, depósito compulsório. Tá? Nós vimos aqui o redesconto, que é o cheque especial, também controla a quantidade. E agora tem um terceiro, né, que é esse cara aqui, ó, o 12. Então você tem que ser open market, né? Você tem que colocar aí open market, né? Da venda de títulos, aí, a atuação dos dealers, né? É instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais, principalmente os títulos do Tesouro Nacional. Aí você tem letras, você tem vários títulos aí, né? Então tá aí, né? Muito rápido, muito bom esse cara aqui. Como é que funciona, professor? É o seguinte, o Banco Central, né, inclusive esses títulos aí, muitos lastreados em dólar, para você controlar aí, foi os leilões aí do Banco Central aí, de dólar, né? Vamos colocar o normal. O Banco Central, ele está querendo o seguinte, né? Ele está querendo retirar dinheiro de circulação. Ele quer reduzir o meio circulante. Então, ele tem lá, não sei, 1 bilhão de títulos, não é isso? Ó, 1 bilhão de reais em título. O que ele faz? Dá um desconto, ó. Investidores, Banco Central, Banco Central, você sabe que é garantia de dinheiro, né, cara? Você viu, né? Se o Banco Central der prejuízo, ele vai como despesa no Tesouro Nacional, aí, pagador de tributo, somos nós, né? Tem 1 bilhão aqui de reais aqui. Ó, galera, esse 1 bilhão de reais aqui, eu estou vendendo ele por 900 milhões de reais. Vocês querem? Querem. Pronto. Aí aqueles caras que estão com o dinheiro sobrando, o que eles fazem? Eles compram esses títulos, né? Então, sai dinheiro deles e vai para o Banco Central. E o papel vai para quem? Vai para a sociedade, ou seja, você retira dinheiro de circulação. Tá aí, né? Pronto, você retirou, né? Você vendeu, né? Aliás, você está vendendo, o quê? Você vendeu vender título, você retira dinheiro, tá? Agora é o seguinte, vamos colocar o oposto. Você está com aquele título lá que você pagou 900, não é isso? Exemplo, né? Um exemplo assim, bem simplório. Tá? Você está com 900 aí. Eu te dou aí 1 bilhão. Você quer? Quero. Vem título, entra dinheiro. Eu o quê? Aumentei, eu recoloquei o quê? Dinheiro em circulação, aumentei a quantidade de dinheiro em circulação. Ou seja, isso aqui é um grande instrumento, open market e tal, atuação de dealers, né, cara? Eu já vi muito cara ganhar dinheiro com isso aí, tá? Tem bancos aí especializados, aí tem corretoras especializadas só na compra de títulos públicos, né? Então tá ali, né? Então aí é um grande instrumento rápido, tá certo? Sem burocracia para efetuar a política monetária. Outro! Determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam em suas agências há mais de um ano. Ok, nessa é cadastral. Vamos fazer um exercício aqui para vocês, né? Um exercício aqui bem complexo, vem comigo aqui. BNB, FGV 2014, escriturário. O Banco Central do Brasil, BC ou Bacen, foi criado pela Lei 4.595, 31/12/64, para atuar como órgão executivo central do sistema financeiro, tendo como funções cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema financeiro nacional. Né? Okay. Entre as atribuições do Banco Central estão, então é o seguinte, ele quer o quê? Que você encontre uma alternativa que tenha o quê? Somente atribuições do Banco Central. Vem comigo aqui. Emitir papel moeda, correto. Exercer o controle do crédito e exercer a fiscalização das instituições financeiras, correto. Punindo quando necessário. Ok, fechou. 10. Já achamos a resposta correta. Determinar as taxas de recolhimento compulsório, correto. Tá? Autorizar as emissões de papel moeda. Opa, errou. Que autorizar as emissões do papel moeda é do Conselho Monetário Nacional. E estabelecer metas de inflação. Gente, está errado. Quem estabelece metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional, né? C. Regulamentar as operações de redesconto e liquidez. Gente, olha só, né? Regulamentar as operações,
Isso aqui é do Conselho Monetário Nacional. Ok, né? Vamos para outra aqui, ó. Regular o valor interno da moeda. Gente, quem regula o valor interno e o valor externo é quem? É o Conselho Monetário Nacional. Professor, prova! Vai lá na lei 4.595, você vai chegar a essa conclusão. Está lá, né? E determinar as taxas de recolhimento. Quem determina as taxas é o Banco Central, correto? Regular o controle interno e externo da moeda. E autorizar as emissões é do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, questão fácil e difícil, né? Como assim, professor? Fácil é o seguinte, para o cara que estudou no LAC, o cara que estudou na fonte, não erra essa questão aqui. Agora, o cara, né, que só deu uma lida superficial, o cara dificilmente consegue acertar uma questão como essa, tem que fixar o conteúdo. Então, gabarito correto, letra A. Vou aproveitar o gancho, tá certo? Vou aproveitar o gancho desse exercício aqui para falar um pouquinho de meta de inflação, né? Quem que fixa a meta de inflação? Quem fixa a meta de inflação? Aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Professor, qual que é a atual meta de inflação? A atual meta de inflação até o ano de 2020, olha aí, até o ano de 2020, está prevista aqui na Resolução 4.582, de 29 de junho de 2017. Vem comigo aqui. Fixa a meta para a inflação e o seu intervalo de intolerância para os anos de 2019 e 2020. 1. Ficam estabelecidas as seguintes metas para a inflação, juntamente com seus intervalos de tolerância. Para o ano de 2019, inflação, ó, meta, ó, 4,25% ao ano, com intervalo de tolerância, ó, menos 1,5 ou mais 1,5, tá? Então, essa aqui é a meta central, então ela pode variar para mais e para menos, entendeu? Aí você coloca aí 4,25 menos 1,5, vamos aqui, ó, 4,25 menos 1,5, tá? 2,25, né? E mais aqui, 5,75. Então, isso aqui é a meta central para 2019. Para 2020, prof, meta 4%, central. 5,5 aqui, tá? E menos aqui dá 2,5 aqui. Aí, tá? 2,5 aqui. É isso aí, né? 2,5 aqui. Então, tem 2,5 e 5,5, tá? Para mais e para menos. Então, essa aqui é a meta central. É isso mesmo? 2,5 aqui, 1,5 aqui. Tá certo, ó. Exatamente isso aí, tá? Então, essa aqui é a meta do central. Professor, como é que você prova que é o conselho? Aqui, ó. O Banco Central do Brasil, na forma tal, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão extraordinária realizada no dia 29 de junho de 2017, tendo visto disposto para define o quê? A meta de inflação. Então, quem define meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. Meta para 2019, meta central, 4,25 com variação de 1,5. Para 2020, 4%, né? A meta de inflação, por muitos anos, ela teve como meta central 4,5%, tá certo? Muito importante a inflação, o controle da inflação. O Banco Central, com certeza, todos os dias ele se preocupa com a inflação, porque muitos que estão me assistindo não lembram, tá? Mas eu digo para vocês porque eu vivi períodos hiperinflacionários e é horrível, tá? Aqueles que menos têm capital, que menos ganham, são os que mais sofrem. E quem mais ganha com inflação é o governo. Último artiguinho da lei. Compete ainda ao Banco Central do Brasil, artigo 11. Né? 1. Entender-se em nome do governo brasileiro com as demais instituições financeiras estrangeiras e internacionais. Então, de Banco Central para Banco Central, tem que falar o Banco Central. Né? Promover
como agente do governo federal, a colocação de empréstimos internos e externos, podendo também encarregar-se de respectivos serviços. Ok. Atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio do balanço de pagamentos, podendo, para esse fim, comprar e vender ouro, moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior, inclusive as referentes aos direitos especiais de saque, e separar os mercados de câmbio e financeiro e comercial. Ok, tranquilo, né? Efetuar compra e venda de títulos de sociedade de economia mista e empresas do Estado, né? Olha aí, então, a sociedade de economia mista, né? Nós temos o Banco do Brasil, a principal delas, né? É Petrobras, né? Então, compra e venda dos títulos é feita ainda pelo Banco Central, né? Emitir título de responsabilidade própria de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. E aí, professor? E aí o seguinte, nós já vimos nessa aula uma intervenção da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a Lei Complementar 101 de 2000, lá no tocante no quê? No resultado do Banco Central. Esse dispositivo aqui, ele não está ainda em vigor, em vigência mais, né? Houve uma revogação tácita. Por quê? Porque no artigo 34 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, falou o seguinte: Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei. Ou seja, ele não opera mais com títulos próprios, né? Professor, mas ele opera com títulos? Sim, mas sempre títulos emitidos em nome do Tesouro Nacional. Aí você tem vários títulos, né? Tem letras, tem bônus, entendeu? Do Tesouro, são vários títulos aí que os dealers, né, as operações de open market realizam aí, tá, o Banco Central. Sexto, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, né? Olha aí, né? Compensação de cheques, né? É o sistema brasileiro de pagamentos, né? É muito importante isso. Então, existe diariamente o sistema de transferência de reservas, né? Todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Ok. Eu paguei um boleto do Banco Itaú, eu recebi um cheque do Bradesco, não sei o quê. Então, rapaz, é um balaio de gato, né? Crédito e débito de tudo que é lado. Não existe isso? Pois é, existe isso. Isso acontece tudo no sistema brasileiro de pagamento, tem altíssima liquidez, tá? Aí nós temos aí com grandes novidades disso aí, o TED, o DOC, né? Que funcionam aí perfeitamente bem no Brasil, né? Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, direta ou indiretamente, interfiram nesses mercados em relação a modalidades ou processos operacionais que utilizem. Prover, sob o controle do Conselho Monetário Nacional, os serviços de sua secretaria. A gente já sabe disso, né? Então, pronto, né? Fechando. Então, fechamos aqui. 2 leis importantes. Nós fechamos tudo que fala do Banco Central na Lei 4.595, que é 90% das questões de prova. Tudo. Tá? Fechamos também o que trouxe de inovação, inovação jurídica da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, nós temos que ir lá na nossa Constituição Federal para ver o que fala do Banco Central. Para encerrar a aula com chave de ouro, né? Então é o seguinte, o presidente do Banco Central é escolhido pelo presidente da República. Ótimo, né? Olha aí, né? O presidente da República, só como é um cargo muito importante, tá? O Constituinte quis o seguinte, que lá no artigo 52, passa pela famosa sabatina, né? Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de a presidente e diretores do Banco Central do Brasil. Então, como é que funciona? Aqui, compete privativamente ao presidente da República. Vem comigo aqui. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o procurador-geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Então, o que acontece aqui?
Então é o seguinte, o presidente indica, o presidente e os diretores do Banco Central, e o Senado aprova por voto secreto após a arguição pública, né? Ou seja, ele passa por quem? Ele passa aí por uma famosa sabatina, né? Composição do Banco Central, vem comigo aqui. Então a diretoria do Banco Central ela é colegiada, tá? Então todo mundo tem voz e voto, é composta por 9 membros, sendo um presidente e mais 8 diretores, todos nomeados pelo presidente da República e todos eles passam pela sabatina, base legal, e eles são demissíveis ad nutum, né? Ad nutum. O que é isso? A qualquer momento, o cara que nomeou ele, o presidente da República, ele pode demitir o presidente do Banco Central, né? Ou os diretores, né? Isso que é uma grande crítica ao nosso sistema brasileiro aí, né? Muitos economistas renome mundial falam o seguinte, olha, a instituição brasileira tem que ter o quê? Tem que ter autonomia. Eles então clamam pela independência do Banco Central. Então, um cara aqui ele vai ter um mandato, né? 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, ele tem a estabilidade, tá? Porque com o mandato ele está seguro esse período, né? Então, seguro esse período e não coincidente o início e o término com o mandato do presidente da República. O que acontece com esse cara? Ele vai ter mais autonomia e ele vai estar o quê? Menos sujeito a interferências políticas, né? Porque, cara, Banco Central, toda vez que agiu com racionalidade política, nós pagamos a conta. Nós vimos que os resultados, né? Lucro ou prejuízo, nós que arcamos com isso, né? Vamos lá. Para terminar, artigo 164, tá? A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer outro órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Duas coisas importantes, cara. Aqui, ó, o aluno é cabeça do LAC. Eu sou uma instituição financeira. O Banco Central pode emprestar? Pode. Que não seja instituição financeira. Um exemplo dessa aula, redesconto, cheque especial, empréstimo, cara. Agora é o seguinte, sabiamente o Constituinte fez isso, cara. Ó, parabéns pra galera. De vez em quando eles acertam, né? Olha só. Olha só. Imagina só, cara. O presidente da República fez um rombo bilionário. Ele vai lá no seu banco, passa dinheiro para cá. A Constituição falou, não, não pode, ó. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Por esse motivo aqui, eu vou aproveitar outros ganchos, a gente vai ver aí bancos estaduais aí durante nossas aulas, né? A gente vai estudar muito banco. Rapaz, todos os estados tinham seu banco, né? Papel importantíssimo que tinham esses bancos nas economias. Tá? Importantíssimos, cara. De São Paulo, Banespa, Bemate, vários B aí no Brasil todo, cara. Pelo fato disso aqui, cara, o banco está socorrendo sempre o executivo, quebraram os bancos, né? A Constituição falou, Banco Central não. 2. O Banco Central pode comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda e a taxa de juros, ok? Operação de open market, né? As disponibilidades de caixas da União serão depositadas no Banco Central, as dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, órgãos ou entidades do poder público e das demais empresas a ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Então, as disponibilidades de caixa da União é depositado no Banco Central do Brasil. Bacana, né? Pronto. Terminamos essa magnífica aula. Essa aqui não foi uma aula superficial, vocês podem ter certeza disso. Essa aula aqui vai proporcionar grandes subsídios aí, juízo de valor para você fazer qualquer prova de concurso. Professor, para mim não é suficiente, eu quero aprofundar mais. Então é o seguinte, para completar essa aula, tá, você tem que assistir Banco Central, essa aula. Você tem que assistir a aula do Copom, tá? Copom, Comitê de Política Monetária, porque é um órgão do Banco Central, ok? Você tem que assistir a aula de Política Monetária
e do Sistema Brasileiro de Pagamentos. Então, essas 4 aulas estão intimamente ligadas aí ao assunto Banco Central. Professor, quando que eu devo assistir essas aulas? Aí você tem que analisar o seu edital, tá? O seu edital. Se no seu edital não constam essas aulas, você tem que assistir só a aula do Banco Central e do Copom, cara. Copom porque Copom aí que define a taxa Selic, está toda semana na mídia, você tem que assistir o Copom, não tem jeito, tá? Inclusive, eu vou gravar essa aula do Copom agora. Terminando essa aula, já vou gravar a aula do Copom. Agora a aula da política monetária e do Sistema Brasileiro de Pagamentos, você tem que dar uma observada no seu edital. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, encerramento aí dessa magnífica aula aqui do Banco Central, né? As únicas pessoas que nunca fracassam são as que nunca tentam, né? É exatamente isso, né, cara? Então, cara, o fracasso faz parte da nossa vida, cara. Com os fracassos, a gente nós nos tornamos pessoas mais fortes. Pode ter certeza disso, gente, né? Agora, você nunca tenta, você nunca vai fracassar. Concurso é isso, cara. É tentativa, 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 cara. Tá? E uma hora tenho certeza que vai chegar a sua vitória, o seu sucesso, né? Agora, conselho. Cara, estuda para concurso quietinho, no seu cantinho, fazendo o seu dever de casa. Não fica alardeando muito, não, cara. Eu já tenho muita experiência nesse assunto, isso não é muito legal, tá? Claro, você tem que compartilhar, você tem que ajudar, você tem que falar para aquelas pessoas que estão do seu lado, que estão te impulsionando, que estão orando por vocês, que estão te ajudando, direto ou indiretamente. Essas sim são as suas parceiras, né? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique lá.